Parabéns, uma salva de palmas pra você. Você conseguiu, você finalmente tomou coragem, você fez a atitude que precisava. Finalmente você excluiu e deletou todas as suas redes sociais. Agora você tem todas as horas perdidas de volta, você tem todo o tempo livre que você precisa para finalmente colocar os seus hábitos saudáveis em prática para ser produtivo, para conseguir estudar, certo? Não. Infelizmente, nem sempre é isso que acontece quando a gente deleta as nossas redes sociais. Eu sei pelo que você tá passando. Let's go! Oi galera, meu nome é Débora Oliveira, sejam muito bem-vindos ao meu canal e meu objetivo aqui é simples, ajudar pessoas que querem construir um estilo de vida saudável, com menos estresse, mais longevidade e muito mais resultado. Se esse tipo de conteúdo te agrada, você se interessa, se inscreve aqui no canal. Eu vou dividir esse vídeo daqui em duas partes. Na primeira parte a gente vai entender quais cenários existem pós-exclusão das redes sociais. Na segunda parte, a gente vai entender como evitar esses cenários e o que fazer, finalmente, com esse tempo livre, né? Aproveitar ele da melhor forma possível, sem aquela procrastinação produtiva. Tipo, ficar aqui horas no YouTube ouvindo podcast, mas deixa, calma que a gente vai chegar lá, Espero que o YouTube não ouça isso. Pega papel e caneta que você vai aprender a ficar menos ansioso e estressado depois que excluir as redes sociais, ou se você já excluiu, e o que fazer com esse tempo livre. A melhor forma de utilizar esse tempo para poder construir uma vida com propósito, com significado, que é o que todo mundo deseja. Basicamente, existem dois cenários pós-exclusão das redes sociais. Primeiro, a gente começa com o cenário do vazio existencial. A gente fica tanto tempo preso ali nas redes sociais, evitando o tédio, evitando até mesmo impedindo, na verdade, o nosso cérebro de criar, de ser ele mesmo, que é justamente isso que acontece, a gente se perde. A gente não tem mais o significado de quem eu sou. Porque a gente seguiu tantas pessoas e viu a vida de tantas pessoas que deixou de viver a nossa vida, deixou de olhar para dentro. Então, no primeiro momento, é como se as coisas, até mesmo a vida, perdesse um pouco de sentido, não tivesse mais aquela motivação para levantar, porque você não sabe para onde deve ir, você não sabe o que buscar. E é aí que a gente entra no segundo cenário, que é procurar formas de preencher esse vazio, até mesmo com a procrastinação produtiva. O neurocientista David Levary, ele traz um conceito muito bacana sobre essa questão de a gente procurar problemas aonde não tinha. E calma que vai fazer sentido com o vício nas redes sociais e a exclusão depois das redes sociais. Vai fazer sentido. Ele diz o seguinte: depois da diminuição de um certo problema, é como se a gente fizesse uma expansão. E aquilo que não era problema antes se torna problema. Olha o que acontece. O nosso cérebro começa a procurar aquilo que não era um vício para colocar no lugar do vício. Então, o que acontece com muitas pessoas que deletam as redes sociais é que a gente continua utilizando o celular. E na utilização do celular tem um programinha, um aplicativozinho chamado YouTube. E muitos de nós acabamos ficando ali viciado em ouvir podcasts, em cada vez mais consumir conteúdo sobre desenvolvimento pessoal. E eu não tô dizendo que é ruim, tá? Obrigado por você estar aqui assistindo. Não tô dizendo que é ruim você querer se descobrir e entender mais sobre desenvolvimento pessoal, enfim, crescer. Porém, o problema está em você apenas consumir e nunca praticar nada daquilo que você aprende. Ou seja, qual que era o teu problema antes? O teu problema antes era o Instagram, era o TikTok, o Snapchat, o X, o antigo Twitter, enfim. Esse era o teu problema. Você excluiu isso daqui, excluiu, e o que não era problema antes cresce, expande isso daqui e se torna problema, e se torna vício.
como o YouTube, que acaba se tornando uma procrastinação produtiva. Não só o YouTube, mas streamings mais longos, enfim, séries e etc. Você acaba ocupando ali aquilo que era o tempo nas redes sociais com um outro tipo de vício. E por quê? Por que a gente faz isso? Porque quando a gente tá estudando aqui no YouTube, enfim, é como se a gente estivesse progredindo, nós sentimos que estamos progredindo, porém sem correr o risco de falhar. Presta atenção nisso aqui. Nosso cérebro odeia errar, odeia se sentir frustrado, odeia falhar. E também durante toda a nossa educação da infância, a gente sempre foi repreendido quando a gente falhou. Nem todo mundo teve uma educação tão positiva de que quando errou, o pai ou a mãe falava, não, tudo bem, tenta de novo, faz parte do aprendizado. A maioria de nós não teve isso. Então, o nosso cérebro está condicionado a não querer errar, a não querer se frustrar. E a melhor forma de fazer isso é sentir que você está evoluindo, porém, sem correr o risco de você falhar. E é aí que a gente entra no ciclo da procrastinação produtiva, né? E que realmente acaba virando um loop infinito. Como que a gente consegue sair disso? Porque você precisa sair. Se você realmente quer mudar de vida, quer alcançar resultados, quer ter um estilo de vida mais saudável, o que você precisa é começar a agir, o que você precisa é praticar, é repetir, é pôr o hábito em prática. E você vai falhar, sim. E você vai falhar na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, mas você vai tentar e vai repetir até acertar, até conseguir o resultado que você quer alcançar. Só que para isso você realmente precisa agir. Pensa comigo, se você tem um filho, uma filha, um pet que precisa de uma cirurgia e tem 2 médicos, um médico que nunca fez faculdade, mas que já tem mais de 1000 cirurgias feitas sem nenhum caso de morte, ou um outro médico recém-formado na Universidade de Harvard, mas que nunca sequer pegou num bisturi sozinho, nunca fez uma cirurgia. Claro que nesse caso a experiência vai falar mais alto, então a gente precisa praticar. Estudar, sim, se a gente tiver o melhor dos 2 mundos, é o ideal, é perfeito, é maravilhoso. Porém, a prática sempre vai se sobressair. Agora que você já entendeu os cenários pós-exclusão redes sociais, a gente vai entender como evitar esses cenários e realmente aproveitar o tempo da melhor forma possível para construir uma vida com significado. Se esse conteúdo já fez sentido para você até aqui, eu te peço, deixa seu like e se inscreva aqui no canal. Vamos lá! Como que a gente pode evitar esses cenários? Primeiro, falando da questão do problema de não achar sentido, de sentir um vazio, de a vida perder motivação. Nesse período de tempo inicial, é como se a gente fosse voltar a ser criança. Experimentar as coisas pela primeira vez novamente. Claro que a gente não tem tantas memórias disso, mas a primeira vez que você provou um chocolate, a primeira vez que você viu tal cor, a primeira vez que você se melou de tinta e sentiu a textura, a primeira vez que você riscou a parede. Então você vai começar a se conectar com você mesmo novamente, olhar mais pra dentro, entender aquilo que você gosta ou que você não gosta, porque até então a gente só estava seguindo pessoas e vendo o que elas gostavam e a gente achava que por elas gostarem e a gente gostar delas, a gente também gostava do que elas gostavam. Mas não é bem assim. Então explore novas comidas, novos gostos, novos cheiros, perfumes, faça viagens, saia um pouco do seu quarto, vá para lugares diferentes, vá para um bairro diferente, um café diferente. Se arrisque, se investigue e comece a reparar e, se possível, até anotar quais os momentos você fica com raiva e por que você acha que ficou com raiva, quando você fica triste, quando você fica feliz, o que é que te deixa mais motivado, o que é que você gosta de fazer, como que você se imagina no futuro. Poxa, no futuro eu me imagino fazendo isso aqui, eu gostaria de fazer isso no futuro. Começa a anotar, começa a investigar. Pensa em antigos sonhos que você tinha na adolescência, de lugares que você queria conhecer, mas que você deixou pra trás. Revive, viva novamente. Começa a olhar mais pra dentro e isso vai ser muito importante porque você vai entender aonde você tá e aonde você quer chegar. E conforme você entende esses 2 pontos, você também vai entender
quais hábitos você precisa construir hoje para se tornar a pessoa que vai conseguir sair do ponto A onde você está para o ponto B que você quer chegar. E isso aqui, querido, isso aqui é ouro. Se você conseguir identificar esses hábitos, rastrear esses hábitos, cara, você vai voar. Sério, você vai voar. Seguir com consistência, resiliência, disciplina, você vai voar, eu tenho certeza disso. E agora que você sabe todos esses hábitos, é hora de colocar eles em prática. E apesar disso ser óbvio, não é tão fácil assim quando você vai realmente para a prática. E por quê? Porque a verdade é que nosso cérebro é extremamente preguiçoso. Ele não gosta de gastar energia, ele não gosta de demandar esforço. Por que era tão fácil a gente ficar, ou se você ainda está, preso nas redes sociais, só passando? Porque não demanda esforço nenhum. É uma dopamina barata, sem nenhum esforço. O nosso cérebro, para ele, é muito bom. Por isso que a gente fica horas sem perceber. E é aí que tá o ponto. Se o nosso cérebro não gosta de demandar tanta energia para construir um hábito ou um vício, a gente precisa fazer que, primeiro, os nossos hábitos saudáveis, os hábitos que a gente quer construir, sejam mais fáceis de praticá-los. Por exemplo, quero ir para academia toda vez que eu volto do trabalho. Então, escolha uma academia que já esteja no roteiro da sua volta para o trabalho. Caso contrário, vai ficar mais difícil. Ou facilita mais ainda. Quero praticar atividade física. Começa do simples, do básico. Todos os dias eu vou fazer 10 flexões. Ah, Débora, mas isso é ridiculamente fácil. Isso é ridiculamente fácil. E conforme você for fazendo o fácil, as conexões neurais vão ficar mais fortes. E aquele fácil realmente vai se tornar fácil para você. E você vai começar a buscar querer fazer algo mais difícil, um pouquinho mais difícil. Mais difícil, vai fazer mais do que flexões, vai fazer polichinelo. Daqui a pouco você não tá fazendo só exercício em casa, tá conseguindo ir pra academia. Facilite os hábitos. Eu quero estudar. Tire o celular da sua frente. Procure um ambiente silencioso. Preciso beber mais água todos os dias, porque eu não consigo beber tanta água. Encha uma garrafa d'água e põe do teu lado na tua frente, na tua cara. Facilita os hábitos saudáveis. E o mesmo vale para os vícios, para os hábitos ruins, que é o segundo ponto. Dificulte os hábitos ruins que você tem. Poxa, um hábito ruim meu, eu ainda tenho rede social e não quero mais isso, preciso estudar, preciso passar no concurso público, por exemplo. Deleta. Mas depois é tão simples, eu posso ir e baixar novamente. Sim, é normal e provavelmente vai acontecer mais algumas vezes. Só que o seu cérebro não vai estar no automático. Vai precisar mais esforço. Você vai precisar ir lá na loja de aplicativos do teu celular, baixar, esperar baixar, pra você abrir. Só isso já vai dificultar o processo. Assisto muito a televisão. Todas as vezes que você desligar a TV, tira a tomada. Quer dificultar mais? Tira a pilha do controle remoto. Quer dificultar mais? Pega a TV e põe em outro cômodo. Você vai pensar 2, 3 vezes antes de querer assistir televisão. Dificulte os hábitos ruins. Tem 2 livros que eu me baseei para poder fazer esse vídeo que eu super indico, que se chama o primeiro Micro Hábitos, que vai ajudar muito nessa parte de facilitar os hábitos saudáveis para serem feitos, e o livro Hábitos Atômicos. Sério, que livro, cara. Você vai entender, mergulhar muito mais na formação do hábito, no porquê que a gente fica tão preso em coisas que são tão destrutivas e vai conseguir se libertar de maneira mais fácil também. Eu super indico esses livros para vocês. E eu te convido a assistir esse vídeo daqui, que é um complemento a esse, que é como tornar um hábito difícil irresistível. Lá eu falo sobre o empacotamento das tentações, mas eu vou te deixar na curiosidade. Vai lá e assiste. Um grande beijo, fica com Deus e até mais.